Vocês estão tanto vendo a tela como me vendo? Sim. 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 Então, vamos lá. Então, pessoal, minha última aula do semestre com vocês, né? Semiologia do aparelho gastrointestinal. Finalmente, acabamos a tutoria também no semestre. Próximo semestre, tem aquelas reposições de comunicação de dados para fazer. E eu devo estar com vocês em alguns módulos, né? Mas vamos lá. Para essa aula também, mesma coisa, Semiologia do Porto, tá? O livro do Porto. Alguns objetivos da aula de hoje, quais são? Eu avaliar a parte do intestino grosso, o segmento anorretal, fazer uma anamnese, exame clínico daquele segmento. Um exame físico geral do aparelho gastrointestinal, né? Eu vou pegar o paciente, o que é que eu vou ver no paciente? Eu aprendi, né, até hoje, fazer o respiratório cardiovascular, né? Ausculta, percussão, palpação. Agora eu vou aprender do aparelho abdominal. Trouxe aqui alguns sinais inflamatórios importantes para a gente discutir em relação à vesícula, em relação ao apêndice, pâncreas, fígado, peritônio. E também uma descrição de um exame semiológico abdominal normal. Quando você fizer uma anamnese no paciente, é que eu vou escrever nesse paciente, como é que eu vou descrever o exame dele, tá? Então, começando aqui, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: existem dois tipos de divisões do abdômen. Eu posso dividir o abdômen em 4 quadrantes ou em 9 quadrantes. Na aula de hoje, didaticamente, a gente vai falar desses 4 quadrantes, certo? Mas eu prefiro a divisão por 9 abdômenes. Por quê? Porque dependendo do achado clínico que o paciente apresentar, o paciente tem uma dor em região do hipocôndrio direito. Eu restringo mais essa região a uma dor de determinado órgão, tá? Ou região inguinal direita, né? Então, aqui, eu divido o paciente em hipocôndrio, né? Em flanco e fossa ilíaca, certo? Então, eu prefiro mais esses 9 quadrantes do que 4. Na aula de hoje, didaticamente, a gente falar de 4 quadrantes, certo? Aqui são as 9 regiões do abdômen que você, como aluno, tem que saber, tá? Quando você está passando uma anamnese para o professor, você tem que falar para ele. Professor, minha paciente tem uma dor em região, vamos supor, essa aqui 8, do hipogastro. Então, o professor começa a pensar, ele vai te perguntar, tem um ardor para urinar? Aí você fala, tem, professor, está com ardor para urinar. Então, a dor em região do hipogastro, a dor para urinar, fala a favor de infecção urinária. Aí você fala, professor, a paciente tem uma dor em fossa ilíaca direita de forte intensidade. Uma dor que começou região periumbilical para a fossa ilíaca, que sai em apendicite, né? Então, dependendo de onde você falar a dor, o seu preceptor vai começar a pensar em hipótese diagnóstica, tá? Mas vamos lá. Nós vamos didaticamente falar desses 4 quadrantes, especificando basicamente nessa aula o segmento anorretal, né? Ou cólon descendente. Vai todos os cólons. Então, tem alguns principais sinais e sintomas a serem discutidos na doença do cólon, reto e ânus, tá? Eles são dor, diarreia e disenteria, obstipação ou a constipação, sangramento anal, prurido anal, distensão abdominal, náusea e vômitos, anemia e sangramento. Então, isso aqui é o que o paciente pode se queixar para você e, mediante a queixa dele, você pensar em algumas hipóteses que o paciente pode estar tendo, tá? Vamos começar pela queixa mais comum de dor. Quando o paciente tem dor, ele pode ter uma dor em qualquer um dos quadrantes abdominais ou uma dor chamada dor difusa, que pega o abdômen inteiro. Vamos começar a falar dor difusa, tá? Geralmente, quando o paciente refere uma dor que pega todo o abdômen, ele chega com dor, você pergunta onde é que está doendo, ele fala, está doendo toda a barriga, né? O paciente não faz medicina, ele não vai falar abdômen, vai falar barriga. Então, está doendo toda a barriga, doutor. Aí você começa a pensar, rapaz, a dor do paciente pega tudo isso, o que é que será, né? Essa é uma dor típica da peritonite, que é a inflamação do peritônio, que pode ou não ser infecciosa. Então, geralmente, o paciente tem uma doença de base, uma doença primária, que dá uma dor localizada em algum local, e essa dor pode virar uma dor peritônio inteiro, tá? Vou dar exemplos. Por exemplo, o paciente pode ter uma perfuração do colo sigmoide em virtude de uma diverticulite. O que é uma diverticulite, né? Aqui no colo sigmoide, o paciente, por uma constipação intestinal ou chagas, ele pode desenvolver essas saculações, tá? Esses divertículos, que é isso aqui lá no intestino. E as fezes, quando passar por aqui, alguns fecalitos,
podem ficar alojados nesse local e formar o quê? Uma colônia de bactérias. Essa infecção que vai ter no divertículo é chamada diverticulite. Essa diverticulite, a dor primária dela vai ser aonde? Em fossa ilíaca esquerda, tá? Só que, porém, essa diverticulite pode irradiar e virar uma peritonite, tá? O que é uma dor local, nesse quadrante inferior esquerdo, pode virar uma dor difusa. É uma piora do quadro clínico do paciente. Então, o paciente pode chegar para você com a dor abdominal difusa e quando você começar a perguntar, ele fala, não, doutor, há uns 2, 3 dias eu estava com a dor aqui embaixo e, de repente, essa dor pegou todo o abdômen. Aí você pode começar a pensar que era uma dor local, à esquerda, pode ser uma diverticulite, né? E virou uma peritonite. Se for do lado direito, pode ser uma apendicite que virou uma peritonite, tá? Então, a anamnese é muito importante. Então, o paciente pode começar com dor em fossa ilíaca esquerda, posteriormente virar uma dor abdominal difusa. Quando o paciente chega com essa dor da peritonite, geralmente ele chega com o abdômen muito tenso, né? Esse abdômen tenso e endurecido. Esse abdômen é chamado de abdômen em tábua. Quando você pega no paciente que está aquele abdômen bem intenso mesmo, tá? Toca nele, tá doloroso e tá bem rígido. Chama abdômen em tábua, tá? Típico também da peritonite. Então você vai lá, a gente vai aprender na aula de hoje ainda, né? Faz a palpação, tocou no peritônio do paciente, ele pula de dor. E você vê que está muito rígido, tá? Isso é dor típica da peritonite. Repito, quando pensar peritonite, pensa que a peritonite pode ser secundária ou algo primário. Já tinha infecção, era uma dor visceral que virou uma dor parietal, tá? E tem outras causas também, né? Pode evoluir com peritonite, pensando no quadrante inferior esquerdo. O paciente pode ter uma retocolite ulcerativa, tá? Uma doença que acomete todo o cólon de forma contínua, uma impactação fecal por um megacolo chagásico. A gente fala bastante na aula de hoje do megacolo chagásico, que pode promover uma constipação crônica e também gerar posteriormente uma peritonite, né? E dar dor ali local e impactação fecal. Então, tudo isso pode gerar dor no quadrante inferior esquerdo, posteriormente evoluir com peritonite. O que é que eu tenho de dor no quadrante superior direito? Aí você vai pensar logo, lá eu tenho um fígado, tenho a vesícula, mas não. Aqui eu estou pensando em algo que gere dor nesse quadrante, mas que tenha primariamente algo no segmento colo-ano-retal, né? Que é o que eu estou falando na aula de hoje. Realmente, uma dor aqui, eu vou até falar hipótese diagnóstica, né? Diagnóstico diferencial, eu tenho que pensar em vesícula, pâncreas, fígado, mas aqui não. Aqui eu estou pensando no segmento do cólon. Então, quando eu tenho uma dor nesse quadrante superior direito relacionado ao cólon, eu não tenho muitas hipóteses para isso não, tá? São poucas causas. Eu devo pensar mais em uma impactação fecal muito alta, paciente constipado há mais de 7 dias, 10 dias, né? Pode ser mais, sei lá, é incomum, né? Uma constipação intestinal grave. Então, relacionado ao cólon, não tem muito o que falar em relação ao quadrante superior direito. Quando eu tiver uma dor aqui, seria interessante pensar em outras hipóteses, principalmente qual? Colecistite, né? Que é o paciente ter o cálculo, tem pedras na vesícula, e essa pedra pode obstruir o ducto de saída, né? Obstruir a via biliar. E o paciente pode ter uma colecistite. Aí é uma vesícula, por exemplo, né? Biliar cheia de pedras, tá? E tem um sinal, quando o paciente tem a dor nesse local, que é um sinal que a gente vai falar no final da aula. Mas o paciente, quando tem uma dor nesse local, sinal típico, ele costuma ser dessa doença chamada colecistite aguda, tá? Mas relacionado ao trato colo-retal, não tem muita causa para isso. E uma dor no quadrante inferior direito, né? O que poderia ser uma dor no quadrante inferior direito? A gente viu na tutoria, vocês devem lembrar disso, principalmente lembrar de apendicite. Chegar um paciente para você com a dor forte no quadrante inferior direito, pense em apendicite, tá? Geralmente a dor da apendicite é uma dor que irradia, é uma dor que começa, né, em região periumbilical, às vezes até em região epigástrica, e ela caminha, o paciente fala, né? Ela irradia para a região da fossa ilíaca direita, tá? Aqui o ponto de McBurney, que a gente vai fazer uma manobra também, que a gente vai falar no final da aula. Se você fizer uma descompressão brusca nesse local, o paciente sentir dor, sugere apendicite aguda.
E essa apendicite aguda, né? Tá aqui o paciente com apêndice normal, aqui o apêndice inflamado, pode ser principalmente por dois motivos. Um fecalito, né? Que obstruiu, causou apendicite, ou vocês viram na tutoria também, uma hiperplasia linfóide. Tem literatura que fala que fecalito é mais comum, tem outra que fala que hiperplasia linfóide é mais comum, certo? E tem um sinal, que a gente vai falar também no final da aula, onde eu faço a descompressão no ponto de Beck-Burner e o paciente sente dor. Outra coisa que pode dar dor no quadrante inferior direito é um câncer, né? Lembrar que o diagnóstico diferencial de apendicite ali é um câncer do seco. O paciente pode ter uma tumoração ali perto da válvula aí do secal, e isso é a causa da dor dele, né? Quando você faz exame de imagem, vê lá uma massa, né? E não ser apendicite. Geralmente pensar nisso aí em paciente mais idoso, né? De idade avançada. Ou uma doença de Crohn, que é o quê? Uma doença inflamatória intestinal, né? Uma doença geralmente autoimune, onde o paciente tem o que a gente fala de pedra saltada, né? Ou pedra salteada. Ele tem áreas de acometimento seguida de áreas normais do intestino. E uma das áreas de acometimento pode ser próximo da válvula ileocecal. É bem comum acontecer perto do ilho terminal. Então, o paciente pode ter dor nesse local. Como é que eu diferencio da apendicite, né? Porque na doença de Crohn, o paciente pode ter também uma dor não só nesse local, mas em outros segmentos do abdômen, e ele costuma ter também sangramento pelo reto e diarreia, tá? Na apendicite, não, né? E é um quadro mais agudo, mas é um diagnóstico diferencial de dor em quadrante inferior direito, tá? Quando eu tiver uma dor no quadrante superior esquerdo, do lado de cá, né? Lembrando que se for algo que não for relacionado ao intestino, ao cólon, lembrar que aqui eu tenho um baço, né? Então, se eu pensar em algo que der dor aqui, o paciente tiver anemia falciforme, pode ser uma crise falcêmica, né? Pode gerar dor nesse local. Lembrando que a pancreatite aguda é uma dor de abdômen superior, né? Pode pegar essa parte e irradia para dorso. São diagnósticos diferenciais, tá? Mas aqui, falando em cólon, né, falando em intestino, a gente vai ter o que a gente já falou. Uma diverticulite, pode dar dor ali, uma impactação fecal alta e uma constipação crônica. Então, você vê que do lado esquerdo, né, esse lado aqui, não tem muitos diagnósticos diferenciais, não. Você consegue, por uma boa anamnese, chegar no que o paciente tem. Então, se o paciente teve um quadro de dor aguda, com provável sangramento, pensar em diverticulite, né? Agora, se o paciente já vem com história, doutor, estou sem evacuar há 7 dias, 10 dias, pensar na constipação, né? Está gerando essa dor. O paciente não evacua, vai gerar dor desse lado de cá, ó, tá? Então, é causa de dor. Ah, doutor, eu moro lá em Riachão das Neves. Ah, é mesmo? É? E sua casa, como é que é? Ah, aquela casa, né? De pau a pique, já ouviu falar? Já. Tem aquele bichinho lá, aquele barbeiro? Ou tem, doutor, eu tenho Chagas. Aí ele vai e fala que tem Chagas, né? Lembrar que o megacolo chagásico é um dos motivos que dá constipação crônica, que eu vou explicar já já. Dor no quadrante inferior esquerdo. Pensar também quase as mesmas hipóteses. Né? O que é que pode ser ali? Uma diverticulite, de novo, um colo irritável, que eu falei para vocês, e uma neoplasia, tá? Então, aqui não tem muito segredo. O mais comum de acontecer é diverticulite, tá? Paciente com dor em abdômen esquerdo inferior, lembrar de diverticulite. Tem que tomografar esse paciente para ver realmente se é ou não, ou se possível fazer colonoscopia. Parei com dor, vou para diarreia e disenteria. Muita gente acha que diarreia e disenteria é a mesma coisa. Não é, tá? Diarreia é o teu aumento do número de evacuações, tá? Aumento das ejeções. Quantas? 3 ou mais por dia. Associada à diminuição da consistência fecal. Então, as fezes ficam amolecidas. Geralmente pode ter resto alimentar nas fezes. Quando eu tenho diarreia, é porque o paciente teve disenteria. O paciente teve o quadro de diarreia, acompanhado de cólica, né, do abdominal, e muco sanguinolenta. Então, as fezes do paciente tem muco e tem sangue. Geralmente pode ter febre associado também ou não, tá? Então, diarreia, mais que 3 evacuações ao dia, associado a fezes amolecidas. Disenteria diferente. Eu tenho presença de fezes muco-sanguinolentas, tá? Então, o paciente pode falar, doutor, tem 10, evacuei 10 vezes hoje. Ah, teve sangue na fezes, você viu? Não teve não. Então, não pensar em disenteria. Então, só por aí, você vai destrinchando algumas causas.
Diarreia pode ser o quê? Rotavírus, né? Pode ser viral. Você não vai passar antibiótico para um vírus, né? Covid está aí. Não se passa antibiótico para vírus. Ou pode ser uma disenteria, fezes mucossanguinolenta. Lembrar de disenteria, porque, por exemplo, algum alimento contaminado que você comeu, né? Pode gerar. O paciente foi lá, comeu um cheeseburger, estava maionese estragada. Pode gerar uma disenteria, certo? Shigella, salmonela, água contaminada. Aí sim, tem que estar com antibiótico para esse paciente. Então, essa história de você saber a composição das fezes é importantíssimo, tá? Uma diarreia que normal, não vou entrar com antibiótico para esse cara. Se não tiver febre, se não tiver história de muco sanguinolenta, tá? Checar a frequência diária, igual eu falei, mais que 3 vezes diarreia. E se o paciente evacua, né? Mas se evacua normal, é uma vez a cada 3 dias, até 3 vezes por dia. Menos que isso, pensar em constipação intestinal. Então, é importante perguntar para o paciente o teor, né, das fezes dele. Pode parecer brincadeira, mas é importante. Se ele falar, doutor, estou evacuando igual cabrito, aquelas bolinhas, né? Essas bolinhas, esse tipo 1 aqui, que sugere bastante constipação intestinal. Então, o paciente pode se alimentar de poucas fibras, por exemplo, né? E o tipo 7, pensar numa diarreia importante, seja ela viral, seja ela bacteriana, ou de outra causa. Que causa? Medicamento pode dar diarreia, a metformina, medicamento bem comum para diabetes, né? Vários pacientes utilizam medicamento de primeira escolha, que a gente coloca ainda mais no SUS. Então, esse medicamento pode dar diarreia. Aí, quando você vai fazendo a anamnese, quando é que começou a sua diarreia, senhor? Ele fala, doutor, tem umas 2 semanas, logo depois que eu comecei um remedinho para diabetes. Aí, pode ser a metformina, você retira e melhora, tá? Constipação, né? Falar de obstipação um pouquinho. Eu posso ter o bloqueio, né, daquelas fezes por algum motivo, tá? E um motivo bem comum, ainda mais aqui na região, eu falo isso bastante, é chagas, causada pela doença, né, do barbeiro, ainda mais o morador de um caso de taipa, de pau a pique, que aqui na região, nesse município vizinho, tem bastante, bastante mesmo. E esse paciente pode desenvolver uma cardiopatia chagásica, pode desenvolver um megaesôfago, né, chagásico, e um megacólon chagásico. Por que um megacólon? Porque o barbeiro, né, após infectar o ser humano, ele pode, com o tempo, criar lesão no plexo mientérico de Auerbach, tá? E isso aí faz reduzir o peristaltismo do paciente e provocar o megacólon chagásico, tá? O trypanosoma cruzi é o responsável por isso, por essa lesão no plexo mioentérico de Auerbach, reduz a peristalse, né? Reduz o peristaltismo intestinal, com isso vai provocando constipação no paciente. Então, isso aqui é um quadro de megacolo chagásico, né? Lógico que isso aqui é algo, diria, exagerado, mas isso aqui é uma cirurgia de megacolo, né? O tamanho do colo do paciente, gigante. Foi operado, isso aqui é o abdômen dele antes da cirurgia e aqui após. Mas, lógico, são quadros bem exagerado, mas você vai elucidar isso aí. Mas lembrar que o paciente chagásico dá isso aqui, né? Lesão no plexo mientérico de Auerbach. Eu tenho um plexo em mais, né? O plexo de Auerbach, tá? Então, o trypanosoma cruzi causa lesão no plexo de Auerbach. Investigar também hábitos alimentares, né? Lembrar que uma dieta pobre em fibras pode gerar constipação intestinal e também medicamentos, como a morfina, também pode gerar, certo? Aí o paciente pode relatar sangramento anal. O que é que pode sangrar lá no ânus, certo? Lembrar de hemorroida, tá? Às vezes o paciente não sabe que tem, lógico, não vai ficar examinando o paciente esse no CIS, né, no consultório, tal. Mas tem que fazer essa investigação. Se já relatou, quando foi se limpar, se tem alguma protuberância local, se fica sangue no papel higiênico, tá? Pode ser hemorroida que está sangrando. Essa hemorroida, geralmente, quando está associada à constipação intestinal e vai passar uma fezes mais endurecida, pode sangrar, tá? Aqui a hemorroida bem protrusa aí, certo? Diverticulite, igual eu falei, pode sangrar. Paciente com dor abdominal em fossa ilíaca esquerda e com sangramento, pensar em diverticulite, né? Doença de Crohn, pode sangrar, lesão inflamatória. E lembrar também que não é só no intestino grosso que eu tenho sangramento, não, né? O paciente pode ter uma úlcera gástrica ou duodenal
E esse sangue sai lá pelas fezes, mas sai no aspecto que a gente fala de sangue digerido. É um aspecto em borra de café, chamado de melena. Essa melena tem um cheiro bem característico, um cheiro bem forte, tá? Então, quando o paciente vem com sangramento acima do ângulo de Treitz, que a gente fala, isso é HDA, hemorragia digestiva alta. Então, esse sangue acaba misturando com as fezes ao longo do trajeto, tá? E sugere uma úlcera gástrica ou duodenal. Quando é um sangramento, igual eu falei da diverticulite, isso aqui é um sangramento mais vivo, tá? A gente chama de hematoquesia. Um volume maior, eu chamo de hematêmese. Ou hematêmese o quê? Hematoquesia e enterorragia, tá? Hematoquesia é um volume menor, enterorragia é um volume maior. Prurido anal, lembrar sempre, ainda mais se for criança, né? Lembrar de uma doença chamada enterobiose ou oxiurose, como você quiser chamar, que é a presença de oxiúros na região anal. Isso coça muito, a criança queixa de muita coceira na região anal, tá? Lembrar, esse aqui o tratamento é com antiparasitário, dá albendazol para ele, mas em criança é bem comum acontecer por essa lava que se aloja na região anal, tá? Aqui, o oxiúros dá muito prurido anal, muito mesmo, ainda mais em criança. Distensão abdominal, o paciente pode relatar o quê? Já falei também, né? Megacolcha gástrica, constipação, mas tem essa doença chamada vulvo sigmoide. O que é isso? Quando o paciente tem uma constipação crônica ou megacolcha gástrico, ele pode fazer uma torção do intestino, uma torção da alça. E essa torção da alça faz que as fezes não saiam. Se não sai, cria essa área aqui bem distendida, porque não está saindo nada, tá? Então, isso aqui é o vulvo de sigmoide, a torção do sigmoide. Eu tenho um sinal chamado sinal grão de café. Por quê? Ó, parece um grão de café, tá vendo? Isso aqui é um abdômen agudo cirúrgico. Esse paciente precisa operar urgentemente, tá? Tem uma obstrução, né? Não tem um ar na ampola retal. Tem um sinal de grão de café, vulvo de sigmoide. O paciente tem que operar com urgência para desobstruir esse intestino. Náuseas e vômitos não são muito frequentes em relação ao cólon. Pode acontecer no colo irritável ou numa oclusão intestinal bem grave, né? Aqui o paciente, tudo isso aqui é que o paciente está obstruído, né? Vocês vão ver isso aqui em imagem no próximo semestre. E se o paciente não consegue evacuar, esse líquido vai sair por algum lugar, né? Essas fezes. Então, o paciente pode vomitar fezes mesmo, tá? Eu chamo vômito fecaloide. Isso numa obstrução bem grave. O vulvo sigmoide pode dar um vômito fecaloide, tá? Pode acontecer. E, por último, se eu tiver um paciente que tenha anemia, emagrecimento e sangramento, eu devo pensar em quê? Principalmente câncer. Se o cara me relatou, doutor, perdi 20 quilos em 3 meses. Aí você começa a investigar. Rapaz, o cara perdeu muito peso recentemente. Isso não é normal. Só que eu posso ter câncer em qualquer local do corpo. Aí você começa a pensar, o senhor já viu algum sanguezinho na fezes? Já, doutor. Inclusive, a doutora do posto falou que eu tô com anemia. Ó, então ele está com perda de peso, saindo sangue lá pela região anal e anemia. Pensa algum câncer do intestino, certo? Aí você pode pedir um exame de imagem para investigar isso aí. Então, a anamnese é importantíssima, tá? Falei de anamnese, vou entrar na parte prática. Exame físico abdominal, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta até agora? Pode fazer, senão vou continuar na parte do exame físico. Professor, na questão da dor, Quem é o que está me cálculo ouvindo aqui? renal, Geraldo, Ô, o Geraldo, cálculo renal entraria onde? Quadrante. vamos lá. Geraldo, é porque eu falei muito do colo, né? Mas realmente, se eu tivesse o abdômen inteiro, era interessante eu pensar cada dor que gera em cada quadrante. Essa pergunta é interessante, vou até voltar lá naquela primeira slide para te mostrar. O professor, Oi. eu até pensei, igual o Geraldo, assim, em relação ao sexo feminino, né? Quem é? Porque no caso, Eu tô não consigo Tamires, ver. Oi, Tamires. porque no caso, por exemplo, o sexo feminino tem a questão como é que fala? A questão pélvica, né? Pode ter gravidez ectópica, pode ter né, miomas, pode ter várias outras coisas também, né? Pronto, bora destrinchar um Que pouquinho tudo isso então. Porque você viu, tá, assim, se você pegar o porto, gente, o capítulo de abdômen do porto é muito grande, tá? Então eu tentei focar um pouco no intestino grosso. Mas vamos lá. Se eu pego, vou começar pelo que o Geraldo perguntou.
Geraldo, geralmente a cólica nefrética é uma dor lombar, certo? Essa dor lombar não é o cálculo no rim que dói, é quando o cálculo vai descendo no ureter, tá? E vai gerar essa dor. Deixa eu só interromper o compartilhamento aqui. Vamos lá. Ó. Se esse cálculo estiver no rim, geralmente esse cálculo... Cadê a minha seta? Não. Essa aqui, ó. Não. Se esse cálculo estiver no rim, geralmente esse cálculo não dói, tá? Acontece que o cálculo, caso ele desça do rim para o ureter, esse cálculo pode obstruir o ureter, tá? E o paciente sentir muita dor. Então, quando o paciente vem para mim que tem um cálculo lá no rim e está com dor, geralmente essa dor não é do cálculo que está no rim. Pode ser infecção urinária alta, né? Ou pielonefrite. Voltando para a nossa aula de abdominal. Então, vamos lá. Essa é a dor que o paciente vai referir. Ele começa com a dor lombar, tá? Uma dor em região lombar, então na parte posterior. Por quê? Porque o rim é um órgão retroperitoneal, tá? E quando o cálculo começa a descer, começa a migrar, essa dor irradia da região lombar para a região do flanco, certo? Pode ir para a região do flanco, pode ir para a região de fossa ilíaca ou hipogástrio até genitália. Então, isso é um cálculo que a gente fala cálculo em migração. Quando o paciente saiu, o cálculo saiu da região lombar, né, e começou a descer. E lá no ureter, eu tenho 3 áreas, vocês vão ver isso comigo na nefro depois. Eu tenho 3 áreas que mais obstrui no ureter, chamada JUP, cruzamento do vaso ilíaco com ureter, e JUVE. O que é isso? JUVE chama junção uretero-piérica, que é a junção do ureter com o rim. Então, essa área, quando o cálculo sai do rim, ele pode parar aqui. Acontece que essa área é mais larga, e o ureter vai afinando. Se vai afinando, qual local que o cálculo mais para? Na juve. Essa juve, onde é que está essa juve? Lá no hipogástrio e fossa ilíaca direita. Então, o paciente com apendicite também pode confundir com cálculo em migração, né? Esse cálculo desceu, desceu e parou aqui, tá? Um cálculo aqui no meio pode dar dor aonde? Em flanco direito. E um cálculo aqui em cima pode dar uma dor onde? Em hipocôndrio direito. Então, sempre pensar, realmente, pode ser um cálculo em migração, sim, dando essa dor, tá? Professor, Oi. mas aí não, o sinal de Bloomberg, ele daria negativo nesse caso. Eu vou entrar no sinal ainda, que é a parte final da aula que me ajuda. Quando eu tenho uma pielonefrite, que é uma infecção urinária alta, eu tenho um sinal chamado sinal de Giordano, que eu faço a punho-percussão nas costas do paciente, o paciente sente muita dor. Isso me sugere pielonefrite ou uma cólica nefrética. Me ajuda nisso. Apendicite, eu tenho Bloomberg e tenho Rovsing, né? Ficou mais fácil, me ajuda bastante. Eu vou falar de sinal já já. Aí, respondi o Geraldo, respondi a Tamires. Então, vamos lá. Diante disso aqui, eu posso ter várias hipóteses diagnósticas. Vamos lá. Esse quadrante 1, o paciente pode ter uma colecistite, uma hepatite aguda, tá? Ou uma pancreatite, né? Que gera dor em abdômen superior, que irradia para dorso. O 2, eu posso ter uma pancreatite, eu posso ter uma úlcera, né? Duodenal, aqui gerando dor nele. O 3 pode ser o quê? Uma crise falcêmica, né? O paciente obstruiu a circulação esplênica da dor. Ou a pancreatite também, tá? Vamos para o 4. O que é que pode ser o 4? Aqui no flanco direito. Pode ser um cálculo renal em migração, igual eu falei, ou pode ser um apendicite, você viu na tutoria, né? O apêndice retrocecal. Lembrar que o apêndice retrocecal ele pode ter uma localização um pouco mais acima, certo? O 5 pode ser o quê? Início de apendicite. Geralmente a apendicite, a dor começa aqui, posteriormente radia para a fossa ilíaca direita, tá? O 6 é igual a gente falou na aula de hoje, impactação fecal, diverticulite, assim como o 9 também, tá? O 8, um diagnóstico diferencial, é infecção urinária, ainda mais mulher, relata que sente muita dor hipogástrica,
E o 7, pensar num cálculo, que está lá perto da junção do ureter com a bexiga, apendicite, câncer de seco, tudo isso. Falando da mulher, a mulher, ela pode ter uma queixa, né, nessa região, ainda mais aqui embaixo, região anexial que a gente chama, e pode ter um quadro chamado de DIP, né, doença inflamatória pélvica. Doença inflamatória pélvica dá dor, tá? Você pode ter dor, pode ter febre. Eu posso ter um quadro de endometrite, dando dor. Então, não posso descartar também afecções do trato ginecológico na mulher, não, certo? Então, tudo isso na anamnese eu tenho que perguntar. Às vezes a mulher está com corrimento, né? Tem que perguntar isso também. Tudo faz parte da anamnese, certo? Uma dor aqui, por exemplo, que sugere colecistite, paciente com dor e icterícia. Lembrar disso também, tá? Então, são várias hipóteses diagnósticas que a gente pode pensar em relação a isso. Querem perguntar mais coisas? Pode perguntar. Acho que eu consegui, Geraldo, Tamires, consegui tirar um pouco da dúvida de vocês. Querem aprofundar mais a pergunta? Pode ficar à vontade. Não, tá tranquilo. Não, Assim, tranquilo aí, professor. Pronto. Então, sempre pensar Professor, realmente, não só intestinal, pensar que eu posso ter no rim, né, ureter e bexiga, e pensar também no trato ginecológico da mulher. a questão da anamnese ser completa, você consegue ir fazendo essa diferenciação, né? Isso. Fazer uma anamnese bem detalhada mesmo. Tá? Beleza. Entrar então em exame físico, tá? Pessoal, rapidinho. Olivia, eu estou em aula, já te ligo. Tá? Então, ó, exame físico abdominal. Assim como a gente tinha aquela sequência lá, isso aqui é para mostrar só os quadrantes, né, que é importante, quando a gente for fazer a ausculta, a palpação, eu costumo fazer a ausculta por quadrantes. Eu ausculto aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, entendeu? Para poder me direcionar. Assim como no respiratório e no cardiovascular, o Porto me traz inspeção, palpação, percussão e ausculta. Eu, Rodrigo, sempre aprendi o seguinte, que é melhor você trocar a palpação com a ausculta. Por quê? Se o seu paciente está com dor e você fizer a palpação antes da ausculta, ele vai sentir dor. Esse sentir dor dele pode modificar a ausculta dele. Tá? Quando você fizer uma palpação profunda, esse paciente pode modificar a ausculta. Então, é interessante você fazer a inspeção e fazer a ausculta antes, deixar a palpação para o final. Tá? Isso pode modificar a ausculta do aparelho gastrointestinal do paciente. Eu prefiro fazer assim. Se quiser seguir a didática, pode, tá? Na aula de hoje eu trouxe essa sequência aqui, sem trocar, mas eu prefiro fazer a ausculta, percussão e, por último, a palpação, por causa da dor do paciente. Na inspeção, eu vou ver o quê? Né? A minha inspeção, o paciente tem que estar deitado. Para eu ver o abdômen dele, tem que estar deitado, sem travesseiro, sem nada, para aumentar a flacidez do abdômen. A mão estendida ao longo do corpo, e é interessante que o Porto sempre traz isso, né? Examinador se posicionar lá direito do paciente. Eu sempre falei, gente, se por acaso a maca do paciente é encostada na parede, que é bem onde você vai ficar, você vai falar, senhor, vou ter que mudar essa maca daí. Aí ele fala, por quê? Não, porque o Porto fala lá para examinar do lado direito. Não, né, gente? Não é necessário ser do lado direito. Pode ser do lado esquerdo, tá? Didaticamente, alguma coisa roxa aqui. Do lado direito, tá? Então, é errado ter esse travesseiro. Interessante tirar o travesseiro e o braço estendido ao lado do corpo para aumentar a flacidez do abdômen. Vou fazer isso. Professor, Oi. desculpa aí, eu coloquei um traço em roxo e não tô conseguindo Ah, tirar, foi não. você, né, Thiago? Foi sem Pô, tudo querer. bem. Não, beleza, pode deixar aí, tranquilo. E aí, assim, Desculpa. veja a flacidez, tá? E vou inspecionar o tipo de abdômen do paciente, né? A forma e o volume. É uma das coisas que eu coloco na anamnese. Se o abdômen do paciente é plano, é arredondado, é protuberante, é em avental, é escavado. Por quê? Isso me fala bastante. Quando eu fazer uma inspeção, o paciente pode ter um abdômen, a falar, o paciente tem um abdômen protuberante. Esse protuberante pode ser um globoso, porque ele tem uma obesidade, ou pode ser um protuberante de ascite, que a gente fala, né? Que sugere a doença hepática. Então, isso é importante.
Ele pode ter um abdômen escavado, sujeira algo que está perdendo muito peso, isso é um câncer, né? Então, você tem que fazer essa inspeção e diferenciação. Aqui, por exemplo, que é uma globosidade acentuada, isso aqui não é paciente que engordou. Isso aqui chama ascite, tá? Ascite é o extravasar líquido para o peritônio. Esse paciente tem um edema peritoneal, chama de ascite, tá? Então, essa ascite volumosa, que é um aumento do volume lá do peritônio, isso pode me sugerir um sinal de hepático, uma insuficiência hepática, uma cirrose hepática. Eu posso ter que drenar esse abdômen, né? Fazer uma paracentese, que eu chamo. Ou pode ser o abdômen globoso por constipação. O paciente não tinha abdômen globoso, por 7, 10 dias sem evacuar, pode ter ficado globoso por causa disso. Acontece, né? Uma coisa que eu posso ver na inspeção, não é muito comum, é o peristaltismo visível. Geralmente quando a pessoa é muito magra, tem o abdômen muito escavado, sabe? Então ele possa ter, quando é muito magro assim, eu visualizar isso aqui, ó, peristaltismo. Ou no caso de uma obstrução severa. Se a minha paciente tem uma obstrução lá, um vulvo sigmoide severo, posso visualizar aqui um peristaltismo, né? Mas é algo mais raro de acontecer, certo? Isso aqui, ó, visualizar a peristalse. Por uma constipação muito grave. O mal da aula em casa é isso. Deixa eu só atender ali, senão fica tocando. Rapidinho. Vamos lá. Outra coisa na inspeção é isso aqui, circulação colateral. Não sei se vocês estão vendo esses vasos aqui, né, aparecendo. Isso chama circulação colateral, tá? Aqui, ó, alguns vasos. É o paciente que apresenta um quadro de ascite, tá? Esse abdômen protuberante, circulação colateral. Olha, ó. Geralmente isso aqui é secundário a uma doença hepática crônica grave, onde o paciente tem uma hipertensão portal, tá? Esse paciente tem hipertensão do sistema porta, ele acaba desenvolvendo essa circulação colateral para poder ter essa drenagem do sistema porta, tá? Isso chama circulação colateral secundária a uma cirrose hepática. Investiga o quê? Se o cara tem estado de etilismo crônico. Geralmente esse cara bebe pinga todo dia, tá? E evolui com isso. Essa circulação colateral aqui chama circulação colateral em cabeça de medusa, tá? Que a gente chama, que é típico também de hipertensão portal. Pode ser um câncer hepático, pode ser uma cirrose hepática, como eu falei. Geralmente é algum problema no fígado mesmo, tá? Ou pode ser algum problema na veia cava, na drenagem. Mas geralmente é por questão hepática. Então, eu vi a inspeção, o tipo de abdômen dele, vou fazer a palpação. Na palpação, fala de novo, né? Examinador à direita, não é necessário, e eu tenho que fazer 2 tipos de palpação, superficial e profunda. Você começa com a superficial, você vai palpando o abdômen do paciente nos 9 quadrantes, tá? Se o paciente, Rodrigo, meu paciente relatou dor em fossa ilíaca direita, meu conselho, deixa a fossa ilíaca por último, vá palpando os outros quadrantes, tá? E palpe por último que ele relatou a dor. Você palpa como? Superficial primeiro, com a mão ou com as duas, e depois profundo com as 2 mãos, tá? Deixa o quadrante que ele tem dor por último. Sabe por quê? Porque não tem outro aqui. Olha isso aqui, vê se vocês entendem. Se por acaso meu paciente tem dor no 7 e eu vou direto nele, se eu palpar profundo aqui, o paciente vai fazer o quê? Pular de dor. E aí, quando eu vou palpar o 4 e 1, ele vai sentir dor também. Mas uma dor que ele não tinha, porque irradiou, porque eu palpei profundo aqui. Então, se eu for palpando outros quadrantes antes, para investigar outra coisa, né? E ele não sentir dor, e sentir dor só aqui, beleza. A dor dele está localizada ali mesmo. Agora, se eu vou palpar primeiro onde ele sentiu dor, com certeza essa dor dele vai sentir outros locais que não for palpar. Então, conselho meu,
deixa o quadrante que ele tem dor por último, tá? Vá para outros quadrantes. E aí a palpação superficial, né? E posteriormente a palpação profunda, onde você entra com as duas mãos para ver se o paciente tem uma dor um pouco mais profunda. Essa palpação superficial, igual eu falei lá no começo, se o paciente tiver dor, logo que eu tocar, sugere peritonite. Geralmente a dor da apendicite, da colicistite, a dor é mais quando eu faço palpação profunda, tá? A superficial, geralmente é quando essa dor está evoluindo para peritonite. Isso aqui eu vou falar, né, em relação à manobra de descompressão brusca, onde você aperta o abdômen do paciente e solta de vez, que é onde ele sente dor. Que um dos sinais é de Bloomberg, né, em posterior e direita, isso chama descompressão brusca, que está junto na palpação profunda. Faça superficial e a profunda, eu apertar o abdômen do paciente, soltar de vez, tá? Então não confunda. Palpação profunda é eu ir mais dentro, né, e palpar. Descompressão brusca, eu fui e solto de vez. São coisas diferentes. Tá? Então, isso aqui é uma palpação profunda. Se por acaso eu pegar essa palpação e soltar de vez, descompressão brusca. Fiz a inspeção, fiz a palpação, que no meu exame físico eu não faço agora, não faria agora, né? Deixaria para o final. Vou fazer a percussão. Percussão eu faço igualzinho eu faço a respiratória, tá? Dedo médio de um dedo de uma mão, dedo médio da outra mão. E vou percutir todo o paciente, certo? De novo, a percussão, eu também deixo o quadrante com dor por último, tá? Beleza. Vou começar a percutir o quê? As 9 áreas também do abdômen do paciente. O que é que eu tenho que lembrar? Qual é o som do meu abdômen? A gente viu isso lá no respiratório. Meu som é timpânico, certo? Onde que eu vou encontrar maciez? Fígado e baço. Se por acaso eu tiver muito gaze, o paciente tem muito gaze, ele pode ser chamado de hipertimpanismo. Você percutiu aquele som timpânico muito alto. E se ele tiver maciez em locais que não são fígado e não é baço, pode ser outra coisa. Pode ser uma massa, né? Pode ser um câncer, ou pode ser fezes acumulada, tá? Então, uma das coisas que eu consigo ver na percussão é a extensão de um fecaloma. Sobre o que é um fecaloma? Fecaloma é uma fezes bem endurecida. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? É uma fezes bem endurecida. Onde é que está o fígado? Está aqui. O baço está aqui. Então, só era para ter maciez aqui e aqui. Aí eu comecei a percutir aqui, que era para ser timpânico com maciez, ó. Maciço, 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 maciço e timpânico aqui. Opa, eu consegui ver a transição do fecaloma para onde não tem. Então, esse fecaloma é um fecaloma bem importante e dificilmente vai ser resolvido, por exemplo, com um medicamento laxante, né? Óleo mineral, lactulose. Eu teria que fazer um toque retal aqui, entenderam? Então, pela minha percussão, eu consigo ver algumas massas, eu consigo ver um fecaloma, consigo ver uma hepatomegalia, um fígado grande, né? Uma hepatoesplenomegalia. É uma doença chamada leishmaniose, que é o Kawasaki, que dá aumento do fígado e aumento do baço. Então, pelo meu exame fígado, pelo exame clínico, se eu for percutindo aqui e tiver uma massa 6 até aqui embaixo, é um fígado grande, tá? Então, isso me ajuda bastante. Então, ó, essa área aqui teria maciço na percussão, essa área timpânica, tá? Então, lembrar também que o som maciço é encontrado na parte hepática do fígado e na parte esplênica do baço. O resto, então, se eu percutir aqui, dá massa 6, se eu percutir aqui, dá esplênica. Geralmente, quando eu vou percutir, eu tenho maciez até 2 centímetros abaixo do rebordo costal, né? A última costela, abaixo dela, 2 centímetros, máximo 3. Se você começar a percutir, faz percussão aqui, 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 e aqui ainda é maciço, o paciente sugere o quê? Hepatomegalia. Ele tem alguma coisa no fígado. É uma hepatite? Não sei. É um câncer de fígado? Não sei. É uma leishmaniose? Não sei. Pode ser algo ali, tá? Assim como esplenomegalia sugere algumas coisas, tá? Doença hematológica, uma anemia falciforme, leishmaniose também, que é o calazar. Então, o exame físico é importante. Tudo isso aqui é para ter o quê? Timpanismo. Se eu tiver massa 6 aqui embaixo, pensar em impactação fecal. Por último, a ausculta, que não seria por último, seria o segundo, né? Cetoscópio, né? Utilizar cetoscópio. E como lá no pulmão, o meu som normal, eu chamo murmúrio vesicular,
Aqui, o som normal intestinal chama de ruído hidroaéreo. Então, quando eu vou auscultar o abdômen, boto lá, ruído hidroaéreo presente, tá? No abdômen, no pulmão, murmúrio vesicular, no coração, bulhas, rítmicas, né, ou arrítmicas. Aqui eu chamo de ruído hidroaéreo. Saio percorrendo também todas as áreas do abdômen, tá? Com meu estetoscópio. Por que é importante auscultar o abdômen do paciente, né? Eu tenho que pensar que esse ruído hidroaéreo pode estar aumentado ou não. O nosso boneco lá da fase, ele faz, né, uma peristalse, aumenta o ruído hidroaéreo. O Flávio vai até usar, quando voltar a decreto, deixar aí nas aulas práticas o boneco com vocês. Então é importante botar lá para escutar um ruído hidroaéreo. Ou até em vocês mesmos, né? Pega o esteto, escuta lá um ruído hidroaéreo em você. Se esse ruído hidroaéreo ficar aumentado, alguma causa está sendo para isso. O que é isso? É aquele famoso que você começa a escutar bro, 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 aquele ruído bem aumentado, né? O que é que pode ser isso? Pode ser algum distúrbio da motilidade, pode ser um peristaltismo de luta que a gente chama. Imagine, gente, tá essas fezes impactadas aqui, tá? Vem a peristalse, tenta vencer, consegue? Não. E aí ela fica tentando vencer, né? Tentando vencer. Isso aqui vai ficar o quê? Cheio de gases, não vai? Isso chama peristaltismo de luta. É aquilo tentando vencer uma barreira. Bró, 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 né? Você bota o estetoscópio, dá aquele barulhão, você não entende nada, você fala, rapaz, tá uma loucura nesse intestino. Pode ser por causa de uma constipação, né? Peristaltismo de luta, pode acontecer. No caso de uma diarreia também, o paciente pode ter também um ruído hidroaéreo aumentado. O paciente com diarreia, você vai ao hospital lá, está aquele bem aumentado a peristalse dele, certo? Então, sempre ao escutar o paciente. E tem uma coisa bem interessante, não sei se vocês já viram, quando o cirurgião opera, né, cirurgia eletiva, ele pede para o paciente, quando puder, lógico, mais precocemente possível, caminhar. Por quê? Para impedir isso aqui, ó, ilho paralítico. Então, o paciente no pós-operatório pode ter um ilho paralítico e quando o cirurgião vai auscultar ele, tem um silêncio abdominal. Ele não ausculta nada. Botou, ele até olha o esteto assim, eu não sei usar isso aqui não, mas acho que não está saindo nada. Porque cirurgião, ortopedista, não sabe usar esteto não, né? Mas bota lá, ó, não sai nada. Pode ser um ilho paralítico, causado por um pós-operatório que o paciente operou, ficou muito tempo deitado, né? Então, a gente pede para esse paciente não ficar tanto tempo deitado, dar uma caminhadinha para evitar o ilho paralítico. Então, um dos sinais do ilho paralítico que eu vejo é quando eu vou escutar ele, uma coisa chamada silêncio abdominal. Não escuto nada, certo? Então, qual seria o exemplo de descrever um exame semiológico abdominal normal? Inspeção. Paciente com abdômen plano, sem lesões, abalamentos, peristaltismo visíveis e ausência de circulação colateral. Palpação. Paciente com ausência de dor ou massas palpáveis na palpação superficial e profunda dos 9 quadrantes do abdômen, sem sinais de irritação peritoneal. Percussão. Presença de timpanismo, a percussão em região abdominal, exceto em localização de vísceras maciças, né, fígado e baço, onde encontra-se maciçez. Ausculta, ruído hidroaéreos presentes e normoativos. Não está nem hiperativo, nem hipoativo. Essa aqui é a descrição de exame físico abdominal normal, tá? É assim que a gente descreve. Eu vou entrar agora em sinais, né, e manobras. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque a parte final da aula, pode fazer. Oi, professor. Só uma dúvida. Quem é? Henrique aqui. Henrique. Eu vi em um material que essa percussão, essa palpação, ela podia ser feita em forma de caracol, seguindo os quadrantes, os novos quadrantes. Aí o senhor falou essa parte, eu fiquei em dúvida. Essa percussão que a gente faz em forma de caracol, eu uso ela mais quando o paciente tem ascite, né? É o semicírculo de Skoda, que eu vou mostrar agora, né? No normal, eu prefiro percutir por quadrante, tá? Ou você saber o seguinte, você começa a percutir o meio do paciente, né? É timpânico, e você vai para a parte que é maciça, para ver se está tudo normal. Depende muito da queixa dele. Se o cara está com constipação, você vai percutir logo a parte de baixo, né? Com a cervical direita, para ver se há algum fecaloma obstruindo ali. Porque se for o megacolo chagásico cresce o cólon, e o paciente não consegue evacuar muito por falta de peristalse, né? Por lesão do plexo de Auerbach. Agora, uma constipação intestinal aguda é por fezes, né? Cocô bem endurecido, vai ter maciçez, te direciona.
Eu prefiro fazer assim, ou pela queixa ou por quadrante. Quando eu faço ao redor, né? Quando o paciente tem ascite, que eu vou mostrar aqui o semicírculo de Skoda. Mas fica a seu critério. Não tem algo assim, tem que fazer desse jeito, né? Fica a seu critério. Entendi. Obrigado. Eu vou continuar aqui, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode só chamar aí que a gente faz. Thiago deixou esse roxo aqui. Valeu, velho. Sinais de manobra. Foi mal, professor. A gente tem vários sinais para assistir com vocês. Importantíssimos, tá? Isso cai muito em prática médica de vocês, cai em prova. Deve cair na prova alguma coisa disso aí, ou mais de uma. Sinal de Murphy, Bloomberg, Rovsing, Leite Courvoisier, Cullen, Greitanen, Piparotti, Joubert, manobra de Valsalva, né? Todos, você como médico, cirurgião ou não, generalista ou não, tem que saber isso. Um clínico, cirurgião, tem que saber isso, né? É o básico. Sinal de Murphy. O que é sinal de Murphy, né? Não é o ator, é de Murphy. É um sinal que a gente tem, que é indicativo de colecistite aguda. É o paciente relatador quando eu faço uma compressão, tá? No hipocôndrio direito. Eu peço o paciente inspirar profundamente no ponto cístico, coloco minha mão e o paciente interrompe a expiração por causa de dor, tá? Nesse local aqui. Geralmente eu não faço assim com a mão não, tá? Com as duas mãos. Geralmente por colecistite aguda. Então esse cálculo, por exemplo, né, obstruiu a via biliar, isso faz um fluxo retrógrado para a vesícula e essa vesícula inflamada gera dor. E aí, quando você coloca o dedo, a mão nesse local, uma palpação profunda, tá? Abaixo do fígado, pede para o paciente inspirar profundamente. Inspirou, você entra com a mão. Entrou com a mão, ele interrompe a inspiração com dor, tá? Isso chama sinal de Murphy. Característico de colecistite aguda, geralmente a dor aqui, ó, hipocôndrio direito, tá? Aqui está fazendo com a mão só. Eu prefiro entrar com as duas mãos, peço para o paciente inspirar profundamente. Nesse local chamado ponto cístico. Sinal de Murphy. Entra com a mão abaixo do rebordo costal. Sinal de Bloomberg, tá? A gente viu na tutoria, vocês aprenderam isso, eu espero que tenham aprendido, tá? Eu tenho lá o meu ponto de McBurney, né? Cadê? Aqui. Lá em fossílica direita, ponto de McBurney. Eu vou pegar, o paciente me relatou dor abdominal nesse local, tá? Eu vou fazer uma palpação profunda nesse local e vou soltar de vez, chamado descompressão brusca. A descompressão brusca no ponto de McBurney chama sinal de Bloomberg, sugestivo de apendicite aguda. Repito, palpação profunda, solto de vez. Isso é sugestivo de apendicite aguda. Tá, tem esse meme, né? Paciente com início de dor epigástrica, igual a gente falou, né? Ou periumbilical, que evolui para a fossílica direita, cursando com febre, vômito e hiporexia. Ainda botaria mais, com sinal de Bloomberg positivo. Se isso não for apendicite, tá? Então é bem característico. Aqui a manobra de Alvarado, né? Porque tem muito essa questão que o cirurgião só quer operar se o paciente tiver feito um ultrassom, uma tomografia. Às vezes não precisa, né? Olha isso aqui, ó. Uma pontuação acima de 7 indica tratamento cirúrgico. Então, se o meu paciente tiver uma dor em fossílica direita e uma descompressão brusca, eu já tenho 3 pontos lá, né? Se essa dor começou em região periumbilical e irradiou para a fossílica direita, são 4. Se o cara me relatou náusea e vômitos, redução do apetite e febre, dá 7. Ou seja, eu não precisei nem da leucocitose, nem do hemograma. A anamnese do paciente, o exame físico, me fechou o diagnóstico de apendicite. É o paciente com dor em região epigástrica ou periumbilical, que irradiou para a fossílica direita, que teve uma descompressão brusca dolorosa em fossílica direita, náusea, vômitos e perda de apetite. Não precisei nem exame de imagem, nem de hemograma, tá? Chama escala modificada de Alvarado. Um sinal de Rovsing é um sinal também que sugere apendicite, tá? Mas é um sinal que eu não palpo a fossílica direita, é a fossílica esquerda. Eu faço uma palpação na fossílica esquerda e por compressão retrógrada, né, dos gases, o paciente sente dor abdominal à direita, tá? Então, Bloomberg em fossílica direita, Rovsing em fossílica esquerda. Sinal Oley de Courvoisier, cai bastante em prova, tá?
não é tão comum assim na prática médica, mas em prova cai bastante. Sugere isso aqui, ó, câncer, neoplasia de cabeça do pâncreas. Como é que é esse sinal? É uma vesícula biliar palpável, que ela não é palpável, em paciente ictérico. O paciente está lá bem amarelo, né? Então, um câncer, né, de cabeça de pâncreas, certo? Esse paciente pode ter um tumor aqui e ele vai ter uma vesícula palpável, né? Olha a vesícula dele aqui, eu consigo até ver a vesícula dele palpável e a esfera amarelada. Não é um sinal que você vai ver muito na prática clínica, igual o Bloomberg ou o Murphy, tá? Isso pode acontecer. Sinal ou regra de Courvoisier-Terrier. Neoplasia de cabeça de pâncreas é uma vesícula palpável, tá? Com icterícia. Eu vi isso uma vez na minha vida, só, tá? Gosto de cair em prova, mas na prática clínica eu vi só uma vez. Agora, Murphy e Bloomberg, bem comum. Sinal de Cooley e Grey-Tanner. Sugere o quê? Uma pancreatite aguda nefromorrágica, tá? Então, você pegou um paciente, igual eu falei, pancreatite do abdominal superior, né? Do abdômen superior, com irradiação para dorso, para as costas. E ele tem esses dois sinais aqui, uma equimose periumbilical, que é o sinal de Cooley, que é essa equimose aqui, esse roxo em volta do umbigo. Ou essa equimose em flancos, na lateral, sinal de Grey-Tanner, isso sugere pancreatite aguda necromorrágica. Olha lá, o sinal de Cooley, sinal de Grey-Tanner. Gente, isso não é patognomônico, paciente, não é porque o paciente tem pancreatite que tem que ter isso, tá? É muito comum pancreatite sem esses sinais. Esse sinal aqui é o sinal de pancreatite aguda necromorrágica. Se você pegar ele, bate o martelo, beleza. Agora, a maioria extensa das pancreatites não vão ter esse sinal, tá? Mas se o paciente tem lá, do abdômen superior, associada a uma equimose periumbilical e equimose em flanco, sinal de Cooley e Grey-Tanner, pensar em pancreatite aguda necrohemorrágica. Aí foi que o Henrique perguntou, né? É onde eu faço aquela percussão em volta do abdômen, sinal de piparótico e semicírculo de escolha, tá? Então, quando o paciente é hepatopata, ele perde muito albumina, que é a albumina baixa, que é a proteína produzida no fígado. E uma das coisas que faz o sangue manter no vaso é a pressão oncótica, pressão hidrostática, pressão oncótica. Se a minha pressão oncótica, que é pela albumina, proteína é baixa, esse líquido extravasa. Para onde? Para o terceiro espaço. Um terceiro espaço que extravasa é no abdômen, no peritônio. Por isso gera a ascite do paciente, né? Isso aqui é tudo líquido. Se é líquido, esse paciente vai apresentar alguns sinais. E um deles é esse aqui, piparote. Piparote é eu dar um peteleco de um lado e sentir a vibração do líquido do outro. É isso que acontece no paciente com ascite. Eu dou literalmente um peteleco de um lado e com a minha mão eu sinto a vibração do líquido do outro, tá? Ele fala que o piparote mais confiável é eu pedir para o paciente colocar a mão no meio, né? É o mais confiável. Porém, você pode fazer sem a mão no meio mesmo, tá? Peteleco de um lado, sente do outro, sinal típico de ascite. Geralmente, o paciente é hepatopata, né? Cirrose hepática. E o semicírculo de Skoda também sugere ascite. Por quê? Vamos lá. Vou tentar entender aqui. Isso aqui é líquido, né? Eu falei que tudo isso aqui é líquido. Se eu deito o paciente, por gravidade, esse líquido vai para onde? Para o lado. Vai para cá, para o lado, para o meio e para o outro lado, certo? Se esse líquido que estava aqui no meio caiu, aqui ficou o quê? Ficou ar. O ar, na percussão, é o quê? Timpânico. E o líquido lá no pulmão, quando tem derrame pleural, quando eu percutia, líquido era o quê? Maciçez, não era? Então, esse paciente, quando eu percutir a lateral dele, vai ser maciço, porque o líquido que estava aqui no meio caiu, e no meio vai ficar o quê? Timpânico, porque ficou só o ar. Por gravidade, o líquido cai. Se cai maciçez em volta, no meio timpânico, tá? Semicírculo de Skoda. Paciente com ascite, eu deito ele, o líquido caiu. E em volta, onde o líquido ficou, maciçez. No meio, timpânico, tá? Esse é o semicírculo de Skoda. Sai percutindo aqui, ó. Percuto, tudo maciço. Maciço. Aqui em volta, timpânico. Porque por gravidade, o líquido caiu. Então, para ascite, eu tenho o sinal de piparote e semicírculo de Skoda, tá? Eu saio percutindo o abdômen e vejo isso. Então, repetindo, como o líquido cai, aqui seria timpânico e em volta,
maciço. Então, tem um piparote, dá o peteleco de um lado e sempre do outro, e tem um semicírculo de Skoda. Gente, igual eu falei na aula de respiratório, saia percutindo vocês, tá? Aprendam a percutir. Pulmão, abdômen. Percussão é prática e te ajuda muito no exame clínico, tá? Um paciente com ascite bem volumosa, eu faço isso, né, chamado paracentese, que é o drenar o líquido do abdômen do paciente, para ele poder melhorar aquele volume muito grande que está ali. Ô, professor, Oi. eu não sei se continua, né? Mas já tem um tempo que eu fiquei sabendo. Na questão que só é indicada a paracentese quando o paciente já apresenta algum tipo de quadro de dispneia. Até deu uma semana passada, deu uma aula de paracentese para T2, né? E eu dou essa aula para vocês no 7º semestre. Tem algumas indicações de paracentese. Uma delas é um paciente com abdômen muito volumoso, gerando desconforto respiratório. A indicação de paracentese. Outra é um abdômen, é uma ascite de início recente. O cara nunca teve ascite, chegou lá com ascite volumosa, você vai e funciona, tá? Agora, se for aquele cara acostumado, já tem aquela ascite, que não tem desconforto, realmente você não drena. Tem algumas indicações para isso, tá? Ou o paciente teve febre, sinal de infecção abdominal, tudo isso. Mas, geralmente, é aquela ascite de início recente ou com desconforto respiratório, que o abdômen está tão grande, comprime o pulmão, né? E o diafragma não consegue fazer a sua atividade. Aí eu faço isso, funciono a barriga o abdômen, né, do paciente para poder tirar o líquido. Mas, realmente, desconforto respiratório é um dos critérios. Então, os dois últimos sinais, primeiro é Joubert, né? Joubert é um sinal seguinte. Vamos lá. Vocês estão vendo que isso aqui está preto? Isso aqui não era para estar preto, né? Isso aqui era para estar branco, porque o fígado era para estar aqui. E o fígado é o quê? É maciço. Se por acaso apareceu isso preto, isso chama pneumo peritônio. Entrou ar no espaço do peritônio que não era para ter. Isso aqui era para ser branco, era para ser o fígado. Se a minha percussão antes aqui era maciça, porque era o fígado, e eu comecei a percutir sem ar, virou o quê? Virou timpânico. Isso chama sinal de Joubert, tá? Sinal de Joubert, então, é isso. Desaparecimento da maciez na região hepática e aparecimento de hipertimpanismo, sugestivo de pneumo peritônio. O que era para ser branco aqui virou preto porque tem ar. Então, quando eu vou... eu queria percutir aqui. Ó, quando eu for percutir aqui, era para ser maciço. Maciço, maciço, maciço. Quando eu percutir, vê o quê? Timpânico. Eu falo, está estranho. Fígado timpânico, mas não é. Chama pneumo peritônio. Tá? Aqui, ó. Isso aqui, quando era para percutir, era para ser maciço. Ah, Rodrigo, isso de raio-x? Não. A percussão. Isso me sugere o quê, por exemplo? Aqui, ó. Que era para ser maciço, vai ser timpânico nessa área. Me sugere o quê? Uma úlcera duodenal, por exemplo. Se seu paciente chegar com dor forte em região do epigástrio, por exemplo, mesogástrio, você vai percutir ele e tem timpanismo em região hepática, que era para ser maciço, não tem o que falar. O paciente tem a úlcera duodenal perfurada, que a gente fala, né, com sinal de Joubert positivo. Esse cara tem que ir para o centro cirúrgico, operar com urgência, tá? Então, olha o exame clínico te ajudando bastante. Ou uma perfuração por bala, né? A arma também pode gerar isso. Última manobra, né? Manobra de Valsalva, né? Que até foi falado na última tutoria. O que é a manobra de Valsalva? Eu peço para o paciente tossir, né? Ou soprar a mão dele, tá? Quando eu faço isso, eu gero uma pressão positiva intraabdominal, tá? Sopro, gera pressão positiva intraabdominal. Se eu tiver alguma hérnia, esse conteúdo herniário vai se insinuar com essa manobra de Valsalva, tá? Peço para soprar. Se tiver alguma hérnia aqui abdominal, isso vai exteriorizar. Aqui algumas hérnias, né? Hérnia inguinal, femoral, umbilical, incisional, epigástrica. Então, acontece que o paciente pode ter uma musculatura da poneurose, certo? E essa hérnia está quietinha ali. Aí eu peço para ele fazer valsalva e coloco a mão, a hérnia insinua até minha mão, certo? Aqui na região inguinal, por exemplo, o que a gente faz? O paciente, tá, doutor, estou aqui com um pouco de volume aqui embaixo. Aí você pede para ele baixar um pouco a calça, né? Aí você bota o dedo lá. Sopra a mão. Ele sopra a mão e a hérnia vem na sua mão e volta, tá? Isso chama manobra de valsalva.
ter cuidado que essa hérnia pode encarcerar, né? E não voltar à cirúrgica. Aqui, ó, eu acabei de explicar. O médico bota a mão lá, pede para o paciente soprar e a hérnia faz a insinuação local, né? Aqui uma hérnia epigástrica, por exemplo, que é uma saída do tecido intestinal, do intestino, porque a aponeurose está com uma falha, né? Fragilidade, tá? Aqui uma hérnia encarcerada, né? Estrangulada, teve que operar de urgência. Tá vendo isso aqui, ó? Sinais de isquemia, né? Umbilical, né? Se operar, quando tirou, ó, tudo isquemiado. Era uma hérnia que estava estrangulada. Essa hérnia, ela saiu porque o paciente fez algum esforço e não conseguiu retornar. Então, isso pode acontecer. Chama hérnia encarcerada, uma hérnia estrangulada, tá? Professor, Só para terminar a aula aqui, né? Estou esperando que tudo isso passe logo para que a gente volte a esse presencial. Não vejo a hora. Eu só interromper professor, aqui.